Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, Cavalo aqui com vocês, vindo hoje para deixar o seu mundo mais cor-de-rosa. Você sabia que a Barbie também teve sua fatia do bolo no mundo dos quadrinhos? Mas o mais louco, a sua inspiração veio de um quadrinho erótico alemão, cara. Isso mesmo, a boneca criada na década de 60, além de filmes, games, também saiu na Nona Arte. Agora cola aqui comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Mas não esquece primeiro de já deixar seu like e fazer a sua inscrição no canal pra não perder nada, hein? Críticas e mimimis à parte, não viemos aqui falar do filme, feminismo, patriarcado e essa caralhada toda aí em torno da estreia do novo filme da Barbie, não. Mas sim viemos falar de curiosidade dos quadrinhos. Confesso que com esse falatório todo em torno da boneca, o Cavalo aqui se sentiu curioso em saber se ela já havia participado de algum quadrinho. E não é que foi, e a história ficou mais interessante ainda descobrindo a sua inspiração. Pesquisando o tema, eu encontrei algumas informações interessantes e bombásticas para compartilhar aqui no nosso mundo azul do patriarcado. Bora lá que eu vou contar pra vocês. Uma reportagem da Folha de São Paulo nos contou durante a semana de estreia do filme da Barbie que ela foi inspirada em quadrinhos eróticos dos anos 50. Isso mesmo, galera, a criadora Ruth Handler da Barbie se inspirou em Lili, uma personagem de uma tirinha alemã que era uma prostituta de luxo. Pô, essas raízes vocês nem imaginavam, né? A Lili, assim como a Barbie, era loira, alta, de corpo curvilíneo, porém era uma prostituta de luxo que seduzia homens ricos e mais velhos, enquanto trabalhava como secretária. E tem mais, hein galera? Continua comigo que eu vou contar aí pra vocês. A Lili foi criada por um cartunista chamado Reinhard Böttcher. Como é um nome alemão, não sei se é exatamente assim que se diz, mas foi em 52 no jornal Bild, que ainda existe na Alemanha, e fez muito sucesso, tanto que ela também virou uma boneca. Ela não só exibia sensualidade nos quadrinhos, como também era dona de muito bom humor. Porém, não era um brinquedo para as crianças, né pessoal? Pelo menos não para as crianças com menos de 18 anos. Pasmem, a boneca tinha como maior público os marmanjos da época. Só mais tarde que o público feminino europeu mostrou interesse na boneca, criando roupa, acessório, casinhas e coisas do gênero para ela. E foi nessa época, viajando com a sua filha para a Suíça, que a Ruth Handler viu que a menina mostrava interesse pela boneca. Porque naquela época a maioria das bonecas eram de vestir com roupas de papel, e a Lili era diferente disso. Usando as palavras de Ruth, ela queria que a sua criação fosse como uma irmã mais velha que pudesse guiar as meninas até a adolescência. Foi aí que a ideia de Ruth e do seu marido se tornou genial e colocou as bonecas em um outro patamar, tornando elas de plástico também, o que favoreceu reproduzir com mais fidelidade o corpo humano. Eles sofreram uma ameaça de processo por plágio, porque como dá pra ver aí nas imagens que eu compartilhei com vocês, que realmente era muito parecida. Mas os criadores da boneca Lili acabaram por vender a patente dela e acabaram encerrando esse assunto. Uma ideia que saiu de quadrinhos, então voltou para os quadrinhos. Depois de toda essa história cabeluda aí, a boneca que conhecemos agora teve a sua participação na Nona Arte, mas dessa vez com uma boneca mesmo que a gente conhece. E nada mais de apelo erótico. A primeira aparição da Barbie como protagonista em quadrinhos foi em 62, numa editora que se chamava Dell Comics. Essa primeira HQ era chamada de Barbie Ken e teve 5 edições de 36 páginas. As histórias eram baseadas, olha que legal, em fãs clubes, onde as meninas contavam suas histórias de onde conseguiram as suas primeiras bonecas Barbies. A arte dessas antigas HQs era bem como os quadrinhos da DC e Marvel aí dos anos 60 e 70, com boas ilustrações dos personagens, cenários, enfim, retratava bem a época, aquela coisa mais colorida e divertida. Depois dessa primeira aparição, a boneca voltou a aparecer na Marvel, galera. O mundo azul e cheio de testosterona do patriarcado da Marvel Comics, recheado de super-heróis, se rendeu aos encantos da Barbie nos anos 90. Ninguém imaginava que o público adolescente feminino seria um bom alvo. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Sabe como? Eu vou te contar. O negócio todo acabou começando em uma crise no mundo dos quadrinhos dos heróis no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os anos 80 havia sido o auge e tanto. Pra DC e pra Marvel extrapolaram nas criações. Deram tiro pra tudo quanto é lado, mas não conseguiram o mesmo efeito que nos anos 90. Faltava criatividade em novas histórias e o cenário estava meio desgastado. Aí as editoras começaram a apelar para umas coisas mais violentas, personagens cheias de apelo sexual, principalmente as heroínas, é claro, né? E realmente nessa época só se pensava que o público de quadrinhos da Marvel seria o de meninos, e as histórias eram totalmente voltadas para eles então. O resultado da época era muita cena de pancadaria e pouco texto.
Não que a gente também não goste de uma boa pancadaria, né? Mas tava faltando conteúdo também. Fora os personagens bombados, poses sugestivas e bundões, não que a gente também não goste deles, mas estava ficando chato e repetitivo. Tanto que os anos 90 foi considerado um fiasco para os heróis, o que acarretou na falência da Marvel Comics. E nessa, ela se lascou e até perdeu direitos autorais de personagens fantásticos da editora, como o Homem-Aranha. Mas é aí que o mundo fica mais rosa, galera. Dentro da Casa das Ideias apareceu uma galera preocupada em produzir conteúdo para o público feminino também. E a Mattel tornou possível colocar a boneca dentro dos quadrinhos. A Marvel ela já tinha feito alguma coisa na época, digamos, para meninas, que eram as HQs da Millie a Modelo. E uma outra que se chamava Misty, baseada na feminista Trina Robbins, que foi a primeira desenhista a ilustrar a Mulher Maravilha. E foi ela mesma, a Trina Robbins, que ganhou a dianteira e comandou os gibis mensais da Barbie, que chegaram aqui nas bancas do Brasil em 92 pela editora Abril. As histórias eram simples, mas já tinham aquele toque de empoderamento feminino, sabe? Mas nada rebelde ou agressivo ou revolucionário. A Trina queria simplesmente uma protagonista feminina em histórias leves, longe de toda aquela loucura e pancadaria de heróis, heroínas e vilões em contextos de sexualização e violência. As histórias eram mais urbanas, com algumas lições de moral sobre saúde, moda, cuidados ambientais e com os animais. Uma das coisas mais legais a se ressaltar é que a equipe de criação era formada somente por mulheres, o que era algo raro para a época na indústria dos quadrinhos. O foco era voltado ao público feminino infanto-juvenil, com narrativas leves e cômicas. Até mesmo os vilões das histórias, como ricos snobs da indústria ou ladrões comuns, eram retratados de uma forma mais inofensiva. Quem era a Barbie nas histórias? Bem, a Barbie era mostrada como uma jovem moderna que trabalhava como modelo e estilista e que também tinha uma banda, sendo uma mulher gentil e preocupada com todos, com os problemas do mundo e com uma vida inspiradora. A Marvel ela publicou 2 títulos da Barbie, ambos a partir de 91. O título principal apresentava Barbie e seus amigos, geralmente a irmã Skipper e o namorado Ken. E tinha também um título complementar, Barbie Fashion, que era quase a mesma coisa, mas com um leve foco em estilo e moda. Barbie teve 63 edições e foi precursora de vários álbuns de figurinhas e alguns especiais. Após a empreitada da boneca pelo mundo Marvel, ela ficou longe dos quadrinhos por uns 30 anos, voltando a aparecer em 2016, quando a editora Paper Cuts Graphic Novels assumiu os direitos de publicação das histórias da personagem. E lançou as Graphic Novels com histórias fechadas nas edições publicadas, com histórias especiais, num período de tempo mais longo e com destaque na composição artística. Nessas novas histórias, era praticamente a mesma trama, com os mesmos personagens. Também apresentaram as aventuras de uma jovem Barbie e seus amigos, focando também no público infanto-juvenil. Em 2018, uma nova revista mensal da Barbie foi lançada pela Kennedy Publishing, com algumas histórias, mas ficou mais focada em jogos de quebra-cabeça. E agora, caros amigos nerds, será que com esse hype todo do filme, nossa amiga Rosa vai voltar para os quadrinhos? Se for para incentivar a leitura da molecada com leitura de qualidade, com certeza tá valendo a pena, né? O cavalo aqui só espera que a boneca apareça nas bancas continuando com o shape da Margot Robbie, né? Fala sério! E não se esquece que no filme, segundo quem, o cavalo é só uma extensão do patriarcado. Segura essa fragilidade loira, não? Eu vou ficando por aqui, ó. E não esquece, deixa seu like e faz a inscrição no canal para que você não perca nada do que tá rolando. Um grande abraço e até a próxima!